Paulo, Tomé, Filipe, não. Jesus é bem claro ao afirmar que Ele, somente Ele, Glória a Deus. é a porta. Glória a Deus. Que porta, pastor? E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque eu tenho que me fazer esta pergunta. Jesus afirma que é a porta, mas que porta é essa? Aonde essa porta nos conduz? Se alguém entrar por esta porta, aonde vai se encontrar? O que encontraremos ao entrarmos por esta porta que Jesus fala? Aleluia. Eu tenho que explicar para os amados com simplicidade que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é clara ao afirmar que somente o reino de Deus permanece eternamente. Glória a Deus. Quando nós estudamos sobre o reino de Deus, nós vamos aprender e tomar conhecimento desta verdade, que o reino de Deus é o único que permanece para sempre. Aleluia. Então, o Apocalipse fala, e é claro entender, que no final de tudo, somente os que fazem parte do reino, somente os que entraram pela porta do reino, somente os que se colocaram no reino por graça e bondade, já que a porta estava aberta, e a porta estando aberta, entraram e adentraram ao reino de Deus, e agora se encontram no reino eterno sobre o governo de Cristo. Glória a Deus. Porque Jesus reina nesse reino, viu, irmão? Aleluia. E é rei eterno, é rei dos reis, Glória Senhor a dos Deus. senhores, e ele reina eterna. Todos aqueles que são dados a Cristo, todos aqueles que vão a Cristo e se entregam a Cristo de todo o coração, estarão eternamente nesse reino. Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus é a porta da salvação. De que, pastor? Assim como no aprisco das ovelhas, e o que era o aprisco? Local onde as ovelhas eram colocadas o quê? À noite. Nesse aprisco tinha um porteiro que pastorava as, que na verdade poderia ser um pastor. Amém? Entenda que no aprisco existia vigia, e à noite as ovelhas estavam guardadas dos ladrões, dos salteadores e das intempéries do tempo, viu, irmãos? Aleluia. No aprisco. Glória a Deus. E o aprisco onde as ovelhas eram guardadas não estava abandonado, porque Jesus fala que o aprisco tinha um porteiro, e que só o dono, só o responsável, só o pastor das ovelhas, aleluia, deveria entrar naquele aprisco. Por que deveria, pastor? Porque existe pessoas afirmando ser pastor, mas na verdade são ladrões disfarçados, lobos disfarçados de ovelha. E o pastor tem essa função de guardar o seu rebanho, não só das intempéries do tempo, mas dos lobos disfarçados de ovelha. E Jesus falou algo muito interessante para nos ensinar isso. Veja o versículo 1, 2 e 3, e veja como Jesus fala até o verso 4. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E tem um ponto final.
Seguindo, ele vai dizer: Você tá ali, ó. Mas, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aleluia. Glória a Deus. Observe que no verso 3 ele vai dizer: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Deus. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Aleluia. E as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Glória a Deus. Aleluia. A leitura é linda, melhor interpretação. Aprenda uma coisa, igreja. Olha o que Jesus disse: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Quer que você entenda essa palavra desse texto bíblico? Preste bastante atenção. Existem duas maneiras de você entrar no curral das ovelhas: uma certa e uma errada. O porteiro reconhece aquele que recebeu a autoridade para cuidar das ovelhas, como pastor das. Mas aqueles que não têm essa autoridade, o que é que eles fazem? Eles tentam pôr as mãos nas ovelhas de forma errada, pulando pela janela. E quem entra pela janela, irmãos, no curral das ovelhas, disse Jesus, é ladrão e é salteador, é falso, é mentiroso, Glória a Deus. é um perigo para as ovelhas. Aleluia. Decada baixaia. Você está entendendo? Olha que Jesus também fala no verso 2: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Glória a Deus. tchau. Queridos irmãos, quando Deus dá autoridade, Tá vendo? quando Deus confia um rebanho a alguém, Deus deu àquela pessoa autoridade para cuidar daquele rebanho. E o que é que acontece, queridos irmãos, quando um rebanho está sendo cuidado, aleluia, por uma pessoa que Deus constituiu como pastor daquele rebanho, como a liderança responsável, o que é que Jesus disse? A esse o porteiro abre a porta. Ele não precisa pular a janela, ele não precisa pular muro, ele entra pela porta, porque o porteiro o conhece, o porteiro reconhece a sua autoridade, o porteiro sabe a função do pastor, aquilo que lhe foi confiado, a sua responsabilidade, e o porteiro o respeita, como também o reconhece como autoridade, e abre a porta espontânea. Aí vem o pastor, a porta está aberta, entre, Senhor, pela porta, da maneira certa. Os verdadeiros entram pela porta. Esses são os verdadeiros, aqueles que entram pela porta, da forma certa, da forma correta. Aleluia! Quem está entendendo? Aleluia. Jesus também afirmou, e João escreveu o seu evangelho, que as ovelhas, bendito seja Deus, olha, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Se Deus te confiou um rebanho, aquele rebanho vai ouvir o teu vai ouvir o teu. Você está entendendo, irmão? Quando Deus levanta alguém para cuidar de um rebanho, o rebanho reconhece a sua autoridade e também lhe obedece ao seu comando. Porque, irmãos, quando você não obedece, você não reconhece a autoridade da pessoa. Você sabia disso? Ninguém, por mais que se pressione para ser reconhecido como autoridade, para chamar você de autoridade, por mais que a pessoa pressione, não é assim que funciona.
Autoridade se e quando se reconhece, se respeita, se ouve a sua voz, obedece-se ao seu comando. Por quê? Porque é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. É assim que a ovelha vai permanecer guardada debaixo do comando do seu pastor. Então, olha bem, irmãos. As ovelhas ouvem a voz. Mas quem é que ouve a voz? É a ovelha. E perdoe puxar sua orelha. Se doer, grite. Glória a Deus. Mas dê glória a Deus. Ovelha de verdade é submissa, é sensível à voz do seu pastor. Reconhece o seu pastor e a voz do seu. O que quer dizer reconhece? Não ignora a voz do seu pastor, não ignora o comando do seu pastor. Ovelha que é ovelha é obediente. Glória a Deus. Quem está dizendo, pastor? É a palavra, né, irmãos? Estou explicando para você um texto bíblico. Aleluia. Ovelha submissa, mansa, paciente, tranquila. Porque quando a pessoa começa a não ouvir voz de pastor, a não respeitar a autoridade constituída, a ignorar a voz do seu pastor, essa não é ovelha, é bode, é cabrita, e precisa ser transformada, precisa ser regenerada pelo Espírito Santo para se tornar uma pessoa humilde e mansa, Glória a Deus. para viver uma nova vida segundo a vontade de quem? Do Senhor. Então Jesus está dizendo aqui: quem é ovelha conhece a voz do seu pastor, e o pastor chama as suas ovelhas pelo nome. Está aqui Conceição, minha esposa, e ao mesmo tempo ovelha do rebanho. Glória a Deus. Que Deus me confiou, como tantas que aqui estão e tantos que aqui estão. Ovelhas, né, irmão? E eu conheço ela pelo nome. Aleluia. Como alguma de todo mundo aqui que está, né, irmãos? Também pelo nome. Não é, irmãos? Isso quer dizer, irmão, o que é conhecer pelo nome? Intimidade. Proximidade. Né? Quer dizer que para mim você não é estranho, porque está aos meus cuidados. Eu também não devo ser estranho para você. Logo me foi incumbida a missão de cuidar da sua vida espiritual. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então, nós não podemos ser o quê? Desconhecido. Amém? Então Jesus dá essa explicação. E eu quero chegar aqui para dizer uma coisa para você. Há muitos mentirosos. E assim como há verdadeiros, há falsos. Assim como há verdadeiro evangelho, também hoje é proclamado falsos evangelhos, que confundem a mente das pessoas, que afastam as pessoas do verdadeiro Cristo, que impede que essas pessoas adentrem ao aprisco de Deus, ao reino de Deus, e seja com Cristo um só Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Não há outro caminho, igreja, terra. A Bíblia Sagrada, desde o livro de Gênesis ao Apocalipse, fala, ensina e escrito está. Só nele, no Supremo Pastor e Bispo de nossas almas, Jesus Cristo, temos salvação. Aleluia. Não tem outro caminho. Jesus disse a Tomé, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, ele afirmou para Tomé, para os discípulos: Tomé, eu sou o caminho,
O caminho conduz a Deus. O caminho conduz à eternidade com Deus. O caminho leva à presença de Deus, ao reino de Deus. Ou seja, Cristo é aquele que nos leva ao Pai, à eternidade, a sua presença em reino glorioso. Aleluia. E ele disse: eu também sou a verdade e a vida, e ninguém, Tomé, vai ao Pai senão por mim. Pelo caminho, Cristo é o caminho de Deus na terra dos viventes, no qual você começa a trilhar esse caminho, a crescer em Cristo, a buscar Cristo, a se unir a Cristo. E qual é o resultado final? Eternidade com Deus na glória eterna. Shanai. Observe que esse caminho chamado Cristo, que em João 10:9 é chamado de porta, e o próprio Senhor disse também sua porta, e os dois têm a mesma função: conduzir a algum lugar. Amém? Quem entra pela porta, sabe o que é entrar pela porta, irmão? Do reino de Deus é doar, é entregar de vez a sua vida a Cristo, de todo o coração. É dizer dentro de você assim: Senhor, eu renuncio a mim mesmo, eis-me aqui, usa-me. Seja com o Senhor um só Espírito. Seja o Senhor o teu supremo pastor. Seja o Senhor o teu guia, o teu mestre, o teu Deus. Aleluia. Cresça nisso, meu irmão. Entenda estas coisas. Então, de repente Jesus diz: eu sou a porta. E essa é a porta da salvação. Pastor, se eu entrar pela porta, se eu entregar a minha vida a Jesus Cristo, o que é que eu ganho com isso? Livramento do juízo final que está por vir. Você deve saber disso. Porque tem muitas pessoas que acham que quando morrer aqui acabou. Isso é mentira do diabo. Tchau. Não é assim que funciona. Não é assim que a Bíblia ensina. Não é o que está escrito na Bíblia Sagrada. Amém? Hebreus 9:27 está escrito que depois da morte segue-se o juízo. O ser humano vai prestar contas a Deus, vai ser julgado. Depois da morte segue-se o julgamento. Mas Jesus falou: se o ser humano morre em seus pecados, sem ter os seus pecados perdoados por Deus, ele morre condenado ao juízo final. E no juízo final que ele vai enfrentar, segundo as Escrituras, ele vai ser julgado por Deus e vai ser separado de Deus, da presença de Deus, para sempre. Quem morre sem ter o perdão dos pecados, morre em seus pecados. E quem morre em seus pecados, morre condenado, disse o Senhor Jesus, ao juízo final. O que é que eu ganho? Livramento da morte eterna. Porque existe a morte literal, mas existe a morte eterna. E a morte eterna também é a separação do ser de Deus depois do juízo final. As pessoas que vão comparecer no trono branco no juízo final serão lançadas no lago de fogo e estarão para sempre longe eternamente da presença de Deus. Porque no novo céu, na nova terra, só habitará aqueles que amam ao Pai. Aleluia! aleluia, Deus. Aleluia! Aleluia! Verdades que você precisa ouvir. Verdades que precisam ser pregadas. Não deixe o inimigo te enganar. Desperta enquanto é tempo. Busque o Senhor enquanto se pode achar.
Chame por ele enquanto ele está perto. Xanaia e Calabaxéia. Aleluia! Então Jesus disse: se alguém entrar, se alguém reconhece Jesus como Senhor e Salvador, se alguém entrega sua vida a Jesus Cristo, segundo a vontade do Deus eterno, o que é que ele recebe? Ele recebe perdão dos pecados. Glória a Deus. Seus pecados são perdoados, porque Jesus pagou o preço por nós. Jesus derramou sangue na cruz. Jesus triunfou sobre os principados e potestades na cruz do Calvário, para nos dar a graça da redenção. Isso é gratuito, irmão. Basta você crer e tomar posse do que você está ouvindo. Se volte para Cristo, reconheça que Ele é o Filho de Deus, o confesse como Senhor e Salvador da sua vida, e tenha vida eterna, segundo a promessa do Pai. Eita, na baixada. Aí acaba. Mas sem Jesus é impossível. Só em Jesus você vai encontrar a graça da salvação. As pessoas ainda não entendem isso. Há eternidade com Deus e há eternidade sem Deus. E quantas vezes nós não paramos para pensar nisso? Depois daqui, do outro lado, com quem você vai estar eternamente? O que é que te aguarda do outro lado? Jesus. Com quem estaremos? De Calabá. O que vai ser? Porque o que é revelado na Bíblia, no Apocalipse, é terrível. O que está aguardando os eterno nos revela o Apocalipse. Aguardam aqueles que têm espírito de rebelião. Eita, na macheia. Então, meu querido, não quero te assombrar nesta noite, mas quero deixar esta verdade. Ao entrar pela porta, ao entrar no reino de Deus, reconhecendo Jesus como Filho, confessando Ele como seu Senhor e Salvador, você ganha a promessa da vida eterna. E o reino de Deus, assim como o novo céu, a nova terra que o Senhor fará, te aguarda para uma morada eterna com o próprio Deus, em glória eterna. Aleluia. Deus nos ama, por isso Deus fala conosco nesta noite. Quem entra para o reino de Deus, quem aceita Cristo, quem se volta para Deus de todo o coração, aleluia, vai ter a liberdade de crescer nesse relacionamento com Deus. Vai ter a liberdade de falar com Ele, de chamar por Ele, de pedir a Ele proteção, conselho, orientação. Vai ter a graça de ser conduzido pelo seu Espírito. E o que não vai lhe faltar é o alimento espiritual. Esta palavra que é eterna, esta palavra que vivifica, esta palavra que santifica, que dá ao homem graça, poder e sabedoria. O que não vai lhe faltar é o alimento. Aleluia. Querido, não sei o que você está aguardando, mas Deus